Olá! O programa Opinião de hoje vai falar sobre uma das doenças mais comuns no Brasil, a anemia falciforme, que atinge uma em cada 650 crianças nascidas só em Salvador. Em Goiás, a deputada estadual delegada Adriana Corsi tem 2 projetos que visam a divulgação e um apoio melhor ao portador dessa doença. A anemia falciforme é o assunto de hoje. Para falarmos sobre a anemia falciforme, o programa Opinião de hoje recebe aqui em nosso estúdio Leidiane Ferreira da Silva, ela que é portadora da anemia falciforme e coordenadora do grupo de mulheres portadoras dessa doença no estado de Goiás. Muito obrigada, Leidiane, pela sua presença aqui, viu? Agradeço pelo convite e, assim, pra gente estar divulgando mais, né, porque é pouco conhecida essa doença, então eu agradeço. A gente é que agradece. Também recebemos aqui Eliane Pereira dos Santos, ela que é biomédica, especialista em saúde pública, ela também é presidente da Câmara Técnica de Doenças Falciformes no estado de Goiás e a ficha é grande, hein? Ela ainda é coordenadora do programa de triagem pré-natal de Goiás. Eliane, muito obrigada, viu? Por nada, eu agradeço por estar aqui também, né? Para falar sobre uma doença tão importante no nosso estado. E, claro, né, a delegada, a deputada Adriana Corsi, que tem 2 projetos aqui na casa, visando justamente essa divulgação e um apoio melhor. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço a oportunidade. Olá, Luciana. Olá, Leidiane e doutora Eliane, pessoas que eu admiro muito, que dedicam sua vida a divulgar e conscientizar e trabalhar também pela dignidade dos portadores de anemia falciforme. Ok, então vamos começar esclarecendo, né, um pouco mais sobre a doença. O que é anemia falciforme? Pelo nome a gente, né, dá para imaginar, anemia. Mas o que é exatamente anemia falciforme, doutora Eliane? Bom, a doença falciforme, hoje a gente tem um termo genérico que chama doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. Porque a anemia falciforme é a principal, mas tem outras que vai estar a sintomatologia muito parecida e que precisa das mesmas condutas que a gente tem. Então, não é uma anemia comum, Não é comum. Gostaria que a senhora falasse uma doença genética. Palavras, né, bem comuns para quem está em casa entender. Ela é uma doença que você herda de pai e de mãe, né? Então ela vai atingir a vários órgãos por conta da própria fisiologia da doença. Ela falciza, ela é falciforme porque o sangue ele fica um pouco viscoso e vai interromper a circulação. E isso vai levar a algumas condições clínicas extremamente graves a esses portadores, que precisam de uma atenção muito especializada na rede pública de saúde e que hoje a gente tem tentado, de todas as formas, buscar que essa rede entenda sobre a doença, que faça os fluxos corretos dentro dos atendimentos e que tem protocolos de atendimentos dentro dessa rede que se siga esses protocolos, porque já está muito descrito, está muito claro, o conhecimento da doença é muito tranquilo, só que ainda falta divulgação nessa rede de atenção do estado de Goiás. A senhora falou que a doença ela é hereditária, hereditária, né? Então, ou seja, passa de pai para filho. É preciso que o pai e a mãe passem a doença ou dos dois tendo já passa? Na verdade é assim, os pais são portadores. Eles não têm a doença. Às vezes podem ter, às vezes não. Mas basta você ser portador, pai e mãe, que cada gestação você tem 25% de chance de gerar um filho doente. Por isso que a gente chama de autossômica recessiva. Vou dar o exemplo da Leidiane. O pai dela e a mãe dela tinham o gene. Tinha doente na sua família? Não. Nem pai, nem mãe? No caso, era só minha mãe que tinha o traço e o meu pai o traço. Que é o portador. Sim. Então, juntou os defeitos do pai e da mãe, juntou e fez a doença nela. Então nem sempre quem porta o traço, né, no caso o gene, vai ter a doença, vai manifestar. Não, ele pode transmitir, né? Então, quando ele encontrar o casal, né, for os dois portadores. Mas quando só um dos dois for portador, você vai ter ou portador ou normal. Que a evolução é muito tranquila, não tem nenhuma sintomatologia clínica. A doença sim que é grave. E como pode ser feita a prevenção? É com o teste do pezinho. É somente esse teste ou não? A Leidiane depois vai relatar a história dela, como foi difícil ela chegar no diagnóstico, mas hoje no país, no Brasil inteiro, devido à gravidade da doença, ela foi instituída no teste do pezinho desde 2001. Então, todas as crianças que nasceram a partir de 2001 que realizaram o teste do pezinho
tem conhecimento da sua condição genética em relação à doença. Se ele é doente, se ele é portador, ele tem condição. Então, a gente já tem um rastreamento enorme no estado de Goiás. Nós já temos aí mais de 1.500 pessoas diagnosticadas através do teste pezinho. E que é interessante, o teste do pezinho, ele não faz só o diagnóstico. Sim. Ele faz a confirmação, ele faz a orientação genética e ele faz o tratamento dentro do centro de referência. Isso que é importante hoje, que as pessoas pensem bastante de não deixar de realizar o teste do pezinho do bebê, né, quando ele nasce, é muito porque importante. é uma forma preventiva. Bom, e antes da gente ouvir a história da Leidiane, uma história triste. Ela veio do Pará, não foi feito o teste do pezinho quando ela nasceu, descobriu a doença depois. Antes da gente ouvi-la, nós vamos ouvir um pouco. Um dos projetos da doutora Adriana é justamente essa divulgação melhor, né? Tem muita ignorância, falta de informação sobre a doença, né, deputada? Isso mesmo. Muito embora seja uma doença grave que pode levar à morte, ela não é conhecida de todas as pessoas e por isso o nosso objetivo, até orientados pela doutora Eliane, pelas pessoas que trabalham, né, para que os portadores tenham dignidade, tenham seu tratamento, nós apresentamos aqui o projeto que institui a Semana de Conscientização do dia 17 a 23 de junho. Esse projeto, para nossa satisfação, foi aprovado aqui pelos nossos colegas. Beleza. E nós teremos, então, a partir do ano que vem, a Semana de Conscientização, que vai acontecer através de palestras, de informativos, de discussões, seminários, audiências públicas em todos os locais de grande aglomeração de pessoas, em especial escolas, hospitais, locais onde as pessoas se reúnem para que todos conheçam e possam dessa forma, como a doutora Eliane colocou, muito importante, ter a noção da importância do teste do pezinho e para aqueles que não realizaram esse teste por algum motivo, que eles façam o outro exame, né, posterior, né, doutora Eliane? Isso. Para que eles tenham conhecimento, uma vez que não há uma cura para a doença, mas o tratamento pode trazer qualidade de vida e principalmente salvar a vida das pessoas que são portadoras. Porque além do teste do pezinho também tem um outro, né? Que pode ser feita adiante, né? Exatamente. Sem ser, como é que ele chama mesmo, doutora Eliane? A eletroforese de hemoglobinas, né? Eletroforese de hemoglobina. Isso está na rede pública também? Na rede pública. É disponível de graça à população, né? Está na rede pública. Bom, Leidiane, você tem quantos anos e quando que você descobriu que tinha anemia falciforme? Eu tenho 24 anos. Quando eu descobri, eu estava já com quase 6 anos de idade. Então, assim... Seus pais descobriram, né? Foi. Porque eu morava no Pará, na realidade eu nasci lá. Minha mãe, como lá não tinha o teste do pezinho, e onde tinha, a gente não tinha condição, minha mãe não tinha condição, né, meu pai, de pagar o teste do pezinho, no caso, não foi feito o acompanhamento pré-natal, essas coisas. A gente ela não fez esse acompanhamento que é tão necessário. Sim, e aí sua mãe descobriu como? Você chegou a passar mal, alguma coisa assim? Eu tive uma crise com 3 meses de vida mamando, e aí eu comecei a enroxear. Ela foi ao médico comigo, aí o médico falou que era simplesmente porque era mãe de primeira viagem e que ela não sabia amamentar, foi por isso que o bebê tinha engasgado, enroxado e quase vindo a óbito. Né? Isso. Aí o que acontece? Por isso passou algum tempo, eu tive outra crise de dor e fraqueza. Meus olhos começaram a amarelar, porque por causa da anemia, amarela. Então a gente fica muito debilitado. Aí fui pro hospital, minha mãe me levou pro hospital, o médico chegou lá e falou assim, não é anemia normal, passou sulfato ferroso. E sulfato ferroso, quem tem anemia falciforme não pode tomar, porque tem ferro. E isso faz mal para quem tem. Aí, o que acontece? No caso, eu só piorei e eu cheguei a ir parar na UTI. A minha mãe tinha uma amiga aqui em Goiás que falou para ela vir e que ela ia arrumar uma consulta.
para poder ver o que eu tinha, porque eu vivia doente, ninguém sabia o que eu tinha, dizia que era anemia, passava remédio e os remédios não estavam resolvendo, pelo contrário, estavam fazendo eu piorar, porque teve um momento que até me diagnosticaram, porque lá no Pará é muito fácil diagnosticar malária e hepatite. Sim, qualquer coisa é malária. Isso, né? Qualquer coisa é malária e hepatite. E eu fui diagnosticada justamente com malária e hepatite. Passei a tomar remédios que me faziam mais mal ainda. Eu cheguei a vomitar, a parar na UTI. Vocês chegaram a vir para Goiás? Quando a gente veio, eu já vim com uma crise que eu quase morri dentro do ônibus. Então, quando eu cheguei aqui... Quando você chegou aqui, a gente vai saber o que aconteceu quando a Leidiane chegou aqui em Goiás, como foi esse tratamento, daqui a pouquinho, gente, depois do intervalo. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema anemia falciforme. A doença é originária da África, veio para o Brasil. O Brasil é um país muito miscigenado e há vários casos aqui no país. Muita gente nem sabe que tem a doença e ela é fácil de ser diagnosticada com apenas um simples teste do pezinho. Mas a Leidiane nasceu no Pará, na época não foi feito o teste do pezinho, família humilde, não teve como pagar. Ela falou pra gente que teve que vir para Goiás, né, Leidiane? Termina Sim. de falar pra gente, assim, meio resumindo, a sua mãe te trouxe, né? Você estava com quantos aninhos? Isso eu já estava com 6 anos. 6 aninhos aí pra cá pra fazer o tratamento. Isso. Porque lá as pessoas falavam que era malária, né? É, malária ou hepatite. Era uma das doenças que eu tinha. Quando ia num médico era malária, quando ia em outro era hepatite. Era sempre assim. E aqui, descobriu? Aí quando eu cheguei aqui, eu fui internada no HDT com crise. Aí lá tinha um médico que na época, eu só não me lembro muito bem o nome do médico, mas na época ele falou pra minha mãe que se ela tivesse condição... Doutor Boaventura, não? Porque doutor Boaventura é a cara do HDT, ele não tá lá mais na coordenação, mas... Pois é, mas assim, na época ele virou pra minha mãe e falou assim, que se ela tivesse condição, porque na época ainda não tinha como fazer o teste tão rápido igual ele queria pelo SUS. Porque pelo SUS ia demorar muito. Então, ele falou assim que se ela tivesse condição de pagar o teste que ele queria, o exame que ele queria, ele ia descobrir o que eu tinha. Ele já suspeitava, mas ele não queria dar um diagnóstico tão preciso para ela. Aí ela arrumou o dinheiro, fez o exame, ele pediu com no máximo 15 dias. Porém, com 5 dias ficou pronto. Aí ele viu o que tinha,
foi que veio falar para minha mãe o que eu realmente tinha, que eu tinha anemia falciforme e que eu precisava de um tratamento. Quando ela descobriu, por ela não conhecer, ela praticamente, o mundo dela desabou, porque ela achou que fosse uma doença que eu ia morrer daqui para ali, porque ninguém sabia, ninguém nunca nem tinha ouvido falar. Hoje em dia ainda tem muito isso, porque muitas das vezes quando eu vou internar num CAIS com uma crise forte, tem médico que ainda pergunta o que é, porque não sabe exatamente tão precisamente o que é a doença. Bom, e tem como, né, conviver com a doença, ter uma qualidade de vida melhor, mas é preciso ser diagnosticado. Ser diagnosticado, saber, né? Ter o tratamento bem mais rigoroso, ter uma alimentação adequada, porque não é todo tipo de comida que você pode estar comendo livremente. Então, assim, tem que ter uma alimentação balanceada, medicamento tem que ser tomado certinho, porque senão é crise. E pode levar ao óbito, né? Vem a óbito, sim. Bom, a gente tem um VT sobre a anemia falciforme, inclusive com depoimentos de uma médica. Vamos dar uma olhadinha nesse VT, que é muito importante. Ela se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem o aspecto de uma foice e endurecem, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e a oxigenação dos tecidos. A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária, predominante em negros, mas que também pode se manifestar em pessoas brancas. O exame laboratorial específico para o diagnóstico da anemia falciforme é a eletroforese, mas a presença da hemoglobina S pode ser detectada também pelo teste do pezinho, quando a criança nasce. O vice-presidente da Associação Goiana dos Portadores de Anemia Falciforme, Rui Lopes, explicou como a doença pode ser diagnosticada. Todos os tipos de hemoglobinopatias, inclusive a anemia falciforme, que se enquadra nesse quadro de patologia, é diagnosticada através do teste do pezinho, onde é mandado para a PAI e lá, enfim, é feita toda a triagem. Os principais sintomas da anemia falciforme são dor forte provocada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e pela falta de oxigenação nos tecidos, dores articulares, fadiga intensa, palidez e icterícia, atraso no crescimento, feridas nas pernas, tendência a infecções, cálculos biliares, problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais, e ainda priapismo. Eliabe Pereira de Matos é portador de falciforme SS. Ele contou à nossa equipe de reportagem que a maioria dos pacientes enfrentam algum tipo de crise. Particularmente, como eu posso tomar banho de piscina e não ter crise em seguida, de dores. E tem mulheres que podem também tomar banho de piscina e não ter crise, ou vice-versa, então depende de cada organismo. De acordo com a doutora Camila Lorena Seabra, os falciformes enfrentam dificuldades para buscar tratamento, porque nem sempre as unidades hospitalares estão preparadas para receber este tipo de paciente. A maior dificuldade hoje que a gente encontra no sistema público de saúde ainda é o acesso desse paciente, principalmente esses pacientes que estão no entorno, né, de Goiânia, os pacientes que estão nos municípios mais afastados, de chegar ao centro especializado. Tem pacientes, às vezes, que já estão na fase adulta e que nunca consultou com hematologista. Eles ainda têm essa dificuldade de acesso aos centros públicos. Bom, tá aí, gente, a importância, né, da divulgação, da informação sobre a anemia falciforme. E, para isso, a deputada estadual delegada Adriana Corsi, além do projeto da divulgação da semana de mobilização e conscientização da anemia falciforme, também pretende criar um centro, né, Adriana, um centro de referência aqui em Goiás. Goiás não tem esse centro de referência, apesar do apoio. Exatamente. Na verdade, o outro projeto que nós apresentamos, Luciana, ele procura instituir o programa de assistência integral ao portador de anemia falciforme e
esse projeto, ele traz a necessidade de um centro de referência que atenda todas as pessoas, mas também a assistência para que assegure a realização dos exames, este exame que a doutora Eliane nos citou aqui, né? Mas também outros exames que venham a auxiliar no tratamento das pessoas, porque como a Leidiane contou, né, a sua história tão bonita de superação, nós sabemos que muitas pessoas que são portadoras precisam desse tratamento, dessa orientação. É importante, o nosso objetivo geral é de que as conquistas tecnológicas sejam estendidas a todas as pessoas, inclusive as mais humildes. Todos nós temos o direito ao mesmo tratamento e oportunidade de viver. E o objetivo do nosso programa de assistência integral é que sejam asseguradas a realização dos exames de diagnóstico, dos exames que venham a auxiliar no tratamento, que esse tratamento geralmente é por toda a vida, né, doutora Eliane? Uma vez que ainda não há cura para a doença. Também propõe convênios entre o poder público e universidades para estudos e para a realização de exames e um cadastro para que nós tenhamos o acompanhamento. É porque não tem números, né? Exatamente. No estado, né? Um cadastro a ser feito realmente para que sejam acompanhados todas essas pessoas e que a gente possa acompanhar a evolução da doença no estado de Goiás e propor medidas também para que as pessoas portadoras tenham o tratamento digno que elas merecem. As pessoas que te procuraram, deputada, qual foi a maior reclamação, a maior demanda? É claro que para um projeto ser elaborado, houve a procura, né, da associação. Qual a maior dificuldade deles? A maior dificuldade colocada é a falta de conhecimento, tanto da população em geral, né, que muitas vezes não procura o exame, não procura o tratamento, não tem essa noção da importância e da gravidade da doença, e até da área médica, que muitas vezes, como a Leidiane contou o caso dela, isso está acontecendo hoje aqui no estado de Goiás. Nós sabemos de pessoas jovens que vieram a óbito em razão do desconhecimento absoluto por parte dos médicos que atenderam essas pessoas em uma crise, em um momento de crise, numa emergência. Então, este é o maior problema e então nós precisamos socializar essa informação e dar esse direito às pessoas de terem um tratamento que é necessário e que é vital para elas. Eliane, no caso o centro de referência iria ajudar muito, porque, igual a senhora falou, né, tem a associação, tem os apoios, né? Isso. Mas um centro de referência iria, no caso, centralizar, né, as pessoas que portam essa doença. E a senhora estava falando que a maior dificuldade é quem vem do interior também, né? Isso. Na verdade, assim, a gente preocupa muito com a urgência e emergência, né? Porque, e além do centro de referência, que é muito, extremamente importante ter pessoas capacitadas e todos os pacientes registrados ali para que ele saiba onde que ele vai no momento que ele tiver precisar de atendimento. Agora, uma das coisas que a gente entende hoje, doutora Adriana, é que a gente precisa também pensar na urgência e emergência, que é o que ela relata, que o paciente hoje ele chega lá no interior ou aqui num CAIS e que a pessoa não tem o conhecimento e que não consegue colocar esse paciente numa urgência e ele precisa de uma urgência muito bem qualificada, a pronta e a hora. Ele não pode esperar, né? Uhum. Então, isso me preocupa muito. Hoje, dentro das políticas, a gente pensa muito numa rede de assistência para o portador. O centro de referência é o que vai estar comandando aquilo ali. Mas o que está em volta dele, se não estiver funcionando direito, não chega. Então, não consegue se fazer uma política de saúde de qualidade para essa pessoa portadora de doenças falciformes, né? Então, eu penso que é um conjunto. A gente pessoas precisa capazes de diagnosticar. Exatamente. Mas, assim, não estou defendendo a classe médica, não, mas vamos supor, não é difícil também para um médico. Uma pessoa chega em crise, o médico está ali no ambulatório, na hora ele saber que a pessoa tem anemia falciforme, muito difícil. Complicado também, né? Muito difícil. O exame não sai na hora, o resultado. E, na verdade, às vezes, ele não está, ele teve uma crise num local que ele não conhece, numa unidade que ninguém conhece aquele paciente. Então, até que ele vai desconfiar que é um portador de doença falciforme, passa-se muito tempo, perde-se muito tempo e, às vezes,
Perde-se a vida ali, perde-se a vida naquele momento porque não teve urgência naquele atendimento. E né? tem como prevenir, né, Tem gente? como, Bom, como. a gente vai continuar falando sobre anemia falciforme depois do intervalo. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie, não abra mão desse direito. O programa Opinião volta com o tema anemia falciforme. A falta de informação, a falta de um apoio melhor tem levado a óbito vários jovens e até crianças por falta de conhecimento dos pais. E a Leidiane contou a história dela que descobriu que estava com a doença. A mãe dela descobriu aos 6 anos, depois de muito sofrimento, muita crise, né, Leidiane? Sim. Se esse centro de referência for criado aqui, a deputada está aí lutando, né, e a gente vai torcer para que seja aprovado mesmo, vai ajudar? O que as pessoas, você que representa uma associação de portadores, o que as pessoas mais reclamam, mais precisam? Assim, na minha opinião, acho que ajudaria muito, porque, principalmente, eu vou falar por mim e por todos. Muitas das vezes a gente vai para um cais, temos dificuldade porque simplesmente a gente está com crise, a gente muitas vezes é passado como uma crise simples, então a dor é intensa, às vezes a gente está chorando de dor e os médicos estão achando que é simplesmente um remédio simples, resolve. Então, assim, com esse centro, lógico que vai ajudar até mesmo na capacitação e tudo. Inclusive, tem pessoas na associação que têm úlceras nos pés, são feridas muito constantes. Os sintomas são fortes, são né? Muito. Além dessa fadiga, né? Que você estava falando, fadiga respiratória, Sim. Fadiga muscular, o que mais? Além do cansaço, a dor crônica que dói não só o músculo, mas os ossos, a junta dá úlceras nos pés. Os homens têm priapismo, que é ereção sem vontade, né, Sim, no caso, sim. e com dor. Principalmente, assim, na minha idade, as mulheres têm bastante úlcera nos pés, que é as feridas. E é muito difícil tratar em cais. Os remédios são caros? São. Alguns são de alto custos. Alguns a gente consegue pelo Juarez, né? Porém, outros a gente tem que comprar, porque são remédios para dores. Por exemplo, as pomadas, às vezes Isso, o Juarez Barbosa fornece ou não? Depende, porque tem umas que sim, outras que não. Depende muito do remédio, porque principalmente o remédio de dores, no meu caso, eu tenho comprado. Graças a Deus, eu tenho tentado ao máximo conseguir comprar, porque são remédios caros, são remédios que ajudam nas dores para tratar em casa, mas também não só em casa resolve. Quando a dor está muito forte, quando a crise está muito forte, tem que procurar uma unidade médica. E é onde a gente encontra muito desafio,
porque você chega, aí muitas das vezes você passa por uma enfermeira que às vezes não sabe também, outras vezes é um médico, então a gente precisa, com esse centro de apoio, que as pessoas saibam o que é, que elas saibam não só o diagnóstico, mas também se tratar. Sim. Porque muitas vezes... Na prescrição ali, né? Qual remédio. Isso. Né, e muitas vezes até os pacientes têm dificuldade até em saber como se tratar. A hora que você fala, eu tenho anemia falciforme, já aconteceu do médico ou a enfermeira falar... O que é isso, né? Já aconteceu. Já aconteceu não uma, mas várias vezes. O médico perguntar o que é isso, o que você sente, o porquê, como assim? Porque ela é uma doença de origem africana, né? Então, é pouco conhecida. Apesar da miscigenação do nosso país, ela é muito pouco conhecida. Então, é onde dificulta muito. Dificulta o diagnóstico, dificulta o tratamento, porque se não tiver conhecimento, como que a gente Complica, né? Bom, doutora Eliane, no caso, havendo essa informação melhor, né, e esse diagnóstico precoce, é possível, sim, ter qualidade de vida, né? No caso, a Leidiane aí é um exemplo, né? Graças a Deus, tá bem, tá bonita. Obrigada. Né? Mas, infelizmente, tem gente que não tem, né, esse acesso aos medicamentos. Ela mesmo compra, né, do bolso alguns. Na verdade, assim, existe um protocolo dentro do Ministério da Saúde que ele disponibiliza na rede pública, na atenção especializada, medicamentos. Só que não são com todos os medicamentos que, às vezes, outros médicos prescrevem. Vai estudando e vai saindo novas fórmulas medicamentosas que melhoram, tem um efeito melhor. Parece que as melhores são mais caras, né? E aí acaba que realmente tem vários medicamentos que já surgiu depois dos protocolos e que estão disponíveis, mas que não está na rede pública ainda, né? Então, é o que ela está relatando. A questão da dor. Hoje a gente tem uma tabela de classificação de dor. Quando a gente fala de dor, gente, é muita dor mesmo. Hoje a gente classifica de 0 a 10 a dor que eles sentem entre 9 e 10. A maior dor que você possa imaginar. Eles são pacientes que utilizam analgésicos potentes, como morfina, para tirar essa dor. Então, quando eles chegam numa unidade de saúde, dizendo que está com dor, as pessoas duvidam da intensidade daquela dor. É o que eles mais sofrem nessa condição deles de vida. Então, assim, esse centro de referência, onde que eles possam correr para aquele momento ali, que tenha um atendimento 24 horas, tá, doutora Adriana? Que tenha um atendimento 24 horas. Vamos ressaltar, né? Volto a insistir, porque a dor, ela não fala que hora que ela vai aparecer. O priapismo não fala que hora que ele vai aparecer, então ele tem que ter um serviço de assistência muito interrupto, né? Ininterrupto. Então, isso que é importante. E que as pessoas que estejam ali estejam preparadas para saber da doença, saber medicar essas pessoas e conduzir o tratamento de forma correta. Bom, é importante esses dois pontos aí, né, Adriana? A questão dos medicamentos, porque os melhores, a tecnologia não para, né? Medicina, e aí os melhores acabam ficando, o Juarez Barbosa não fornece, né? O centro de referência, no caso, vai dar esse apoio também aos medicamentos. Exatamente. O programa, ele institui uma série de ações e principalmente que nós teremos técnicos integrantes do movimento negro, uma vez que a doença comete principalmente a população afrodescendente no Brasil, e também os integrantes da associação, né, dos portadores de anemia falciforme, para conduzir o programa e verificar justamente essas necessidades. E também assegura que na farmácia básica, né, que é a farmácia de remédios que são fornecidos gratuitamente à população, estejam os medicamentos de rotina. E como a doutora Eliane colocou, e eu disse aqui no começo, as conquistas e evoluções tecnológicas, nós temos que assegurar que elas estejam acessíveis a toda a população, desde a mais humilde ou até aquela que vive em regiões de difícil acesso, para que todos tenham esse direito garantido. Então, o nosso programa, além do centro de referência, ele institui essa comissão formada, né, por técnicos e esses demais integrantes, justamente para avaliar cotidianamente o tratamento que é dispensado aos portadores e também também assegura o fornecimento dos medicamentos. E só ressalvando, né, a importância da sensibilização
dos profissionais da medicina, da assistência social, da psicologia, que hoje atendem e procuram atender da melhor forma nos nossos postos de saúde, nos órgãos públicos de saúde brasileiros, da gravidade da doença. Essa questão da dor, por exemplo, que a doutora Eliane colocou, eu tenho certeza que poucas pessoas têm conhecimento do que significa uma dor deste nível e de como é importante. Não é que a pessoa, o médico, como você colocou, Luciana, realmente não tem como o médico olhar para a pessoa e saber. Mas se ele tiver sensibilidade, tiver conhecimento, e através dessa capacitação que foi colocada aqui, né, pela Edilane, o que acontece? Ele vai perceber, não, isso pode ser. Então, eu darei uma prioridade porque essa pessoa está sentindo muita dor. E se eu não atendê-la a contento, ela pode vir a óbito. Então, é essa sensibilização que nós queremos fazer com as famílias e com os profissionais que atendem as pessoas, em especial na urgência e emergência. Porque as famílias sofrem junto, né? É uma doença muito séria. Bom, eu tenho tantas perguntas, doutora Eliane, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Queria saber se o mapeamento, né, as novas técnicas aí de mapeamento genético poderiam prevenir. Será? Dá tempo ainda de responder rapidinho? Não, já tem, gente. Olha, o Ministério da Saúde acabou de lançar uma portaria agora em 2014, que é o transplante de medula, que vai promover a cura. Só que não está para todos ainda. São aqueles casos extremamente graves que a única coisa que existe para fazer é o transplante. Mas já está disponível em Ribeirão Preto, já está sendo realizado. Só o transplante. Prevenir não tem sabe, no futuro seja acessível a todos, né, Lidiane? Exatamente. A prevenção e diagnóstico precoce, para que eles não se exponham tanto. Como foi o relato dela? Sim. Diagnóstico precoce. Olha, muito obrigada pelo depoimento de todos vocês, principalmente pelo seu, Lidiane, né? Em assumir a doença. Muitas vezes tem um preconceito, né? Na sociedade, a gente sabe que tem. É importante ressaltar, era bem isso, que muitas vezes acham que é contagioso, já te olham de um jeito meio torto, né? Meio torto. Muito obrigada pelo seu depoimento, né? Por se abrir aqui e contar a sua história de vida. A Lidiane, só lembrando, ela é representante da Associação de Portadores da Anemia Falciforme no estado de Goiás, além de coordenar um grupo de mulheres portadoras dessa doença. Muito obrigada. Agradecer também a doutora Eliane Pereira dos Santos, que é biomédica e presidente da Câmara Técnica de Doenças Falciformes do estado de Goiás, que grande, né, o nome aqui. Obrigada, doutora Eliane. Obrigada, eu agradeço. E claro, né, a deputada, a delegada Adriana Acorce, do PT, representando aqui e criando 2 projetos aí maravilhosos, né, que vão ajudar aí os portadores. Eu espero que nós consigamos implantá-los. Eles são resultado das sugestões dessas pessoas que vivem este problema no seu cotidiano, e nós também realizaremos no dia 20, às 9 horas, aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública com profissionais da área médica, virão membros do Ministério da Saúde e com os portadores e as associações e as pessoas que trabalham para a dignidade dos portadores, para que nós possamos aqui na Assembleia encontrar novos caminhos para ajudá-los e dar-lhes esse tratamento digno que merecem. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. E obrigada a você também que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.